Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. É impressionante quando falamos de educação, de cultura, se estremece nesse país, sabe? Porque muitos anos que o país estava necessitando realmente de um grande avanço cultural, um grande avanço na educação, e que hoje, com grandes e bons colégios surgindo país afora, nasce uma esperança. Ainda é um mercado difícil, pouco, digamos assim, atraente financeiramente e por aí vai. Então não são muitos que se interessam por trilhar esse caminho profissionalmente. Mas os estudantes que aí estão tendo o privilégio de encontrar hoje um colégio com um gabarito da oficina do estudante e que proporciona a eles todo um relacionamento não só de estudantes, de família, como também um relacionamento emocional. Isso é muito importante. Com segurança, com precauções, com instruções, com riqueza de detalhes, com uma coordenadoria atenta aos mínimos detalhes. Ninguém melhor do que o próprio coordenador do pré-vestibular da Oficina de Estudantes, que é o Wander Azanha, para falar um pouco desta relação, desta interação, que aí estão os vestibulares que terminaram e a próxima etapa que virá. É um prazer tê-lo aqui. Prazer. Eu sei que você é professor de Química. Física. Ah, é Física? Física. Já estremece quando fala, a molecada, Física, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? E agora me conta, eu que pergunto, é dificílimo? Olha, eu acho porque eu já não me lembro mais. Eu acho Física uma matéria maravilhosa. Eu acho, usam muita matemática, por isso que estremece. Diferente da matemática, que é mais a coisa mais bruta, a Física é mais usar a matemática para explicar a natureza. E acho que o que eu tenho de legal para falar com eles é exemplos da natureza na sala de aula. Isso é muito legal. Filmes, Star Wars agora, a gente usar filme para colocar em sala de aula. Isso é interessante para eles. Isso ajuda a compreender aquilo que eles acham que é um bicho de sete cabeças, que é a física, mas não é. Então é exatamente o que eu falei agora. Essa coisa que vocês sabem colocar, a atração. Vocês atraem com uma boa logística de assessoria. Sem dúvida. E eu acho que estudar e passar no vestibular, eu acredito que passa por 4 pedaços, 4 pilares fundamentais. Primeiro, que a oficina tem para oferecer, 3 desses pilares a gente consegue controlar. O último pilar a gente controla, mas não tanto. Primeiro pilar, o material que a gente usa. O material da etapa, ele contempla todas as matérias possíveis que podem cair no vestibular. E usando exemplos. E o que nós professores fazemos é pegar esses exemplos e colocar para eles. O segundo pilar são os professores. Uma equipe sensacional, uma equipe de campeões, que consegue fazer isso que eu disse. Pegar a vida real e colocar a vida real ali dentro, mesmo que aquilo pareça muito abstrato para eles. O terceiro pedaço o terceiro pilar é a estrutura da oficina, propícia para que o aluno estude. Eu acho que o aluno entra lá, ele vai ter a possibilidade de estudar, ter a possibilidade de fazer exercício. E o quarto pilar, que a gente tem controle, mas nem tanto assim, é o aluno. O aluno tem que saber que não tem uma fórmula mágica para passar no vestibular. Ele tem que estudar de verdade. Só? Tem que estudar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E esses pilares aí, então, os trabalháveis, digamos assim, aqueles que você tem um domínio sobre eles, que são os 3 primeiros que você falou. Decididamente, é o que há de melhor e de mais moderno. Mas eu queria que você esmiuçasse um pouco mais, principalmente para o telespectador que talvez não conheça essa logística. Eu disse primeiro o material. O material contempla todas as matérias possíveis. Até eu brinco em sala de aula assim, pode cair? Está no material. Vai ter teoria para aquilo, vai ter exercício para aquilo. Tem um belo exemplo que caiu na Unesp esses dias,
um exercício de física que poucas vezes caí, estava no material, eu trabalhei com eles e caiu. Então a gente fala assim, que legal, está no material, a gente conseguiu fazer com eles. Então conseguimos mostrar para eles uma questão parecida com aquilo que caiu na Unesp. O segundo pilar, a estrutura da oficina. Isso é propícia para isso. Eu até digo para o Toninho e para a Débora, às vezes, aquela escola tem um ar diferente. Ele tem mesmo, a estrutura física, eu já estive lá inúmeras vezes, é receptiva. Sem dúvida. Entendeu? É acolhedora. E o aluno tem espaço para estudar, ele tem como salas sentar. boas, Sim, anfiteatro. Isso é sensacional. O terceiro que a gente consegue agregar lá é a equipe de professores. Eu digo que, eu até não quero ser pejorativo com a palavra, algumas escolas têm um bando de professores. A gente quase não se vê lá na oficina, não. A gente se vê, conversa sempre, os professores estão atentos ao que está caindo mais no vestibular, a gente se encontra sempre, a gente se conhece. Isso faz da gente uma equipe. E eu sempre digo e volto a dizer, uma equipe de campeões. A gente se encontra e isso é muito bom. O quarto tópico, que eu não tenho muito controle, mas na coordenação fazemos isso, é incentivar o aluno a pegar aquele material que é muito bom, assistir a aulas de professores muito bons, ter uma estrutura muito boa e usar aquilo para ele. De uma forma boa. Sem dúvida. Ele tem que estudar. Tem exercício pra caramba no material. Ele tem que fazer. Ô, Wander, você acha que o ensino no Brasil está, como um todo, em geral, está deteriorado por um descaso do governo? Eu acredito que sim. Que é o que eu ouço falar. Né? A gente tem, eu não vou nem usar a propaganda que o governo federal usa para isso, mas pátria educadora, e a gente vê que não é verdade. Muito dinheiro da educação foi tirado esse ano por causa dessa crise toda que a gente está passando. E a gente vê essa tentativa do governo estadual tentar reestruturar, tentar tirar escolas e os estudantes de uma forma muito ativa, se colocando na rua, tentando falar, não faça isso. Mas, no geral, o estudo tem se deteriorado. A gente vê que eles não sabem, quando a gente recebe alunos que vêm de escolas públicas, percebemos que eles não estudaram direito. Eu sou de escola pública, mas lá do passado. Mas é uma outra outra diferença história. Tremenda. Eu tive professores muito bons, engajados, uma estrutura de escola muito boa. A gente vê que hoje eles vêm sem base alguma. A gente tem que trabalhar isso com eles. Agora, por quê? A metodologia, essa coisa de aprovação. Eu acho que onde pega, Wander? É a metodologia, como trabalhar. A gente ouve, eu não estou na escola pública, mas a gente ouve relatos de professores que eu conheço que falta um professor de história, colocam de inglês para dar aula. Coisas absurdas. Isso não podia acontecer e acaba acontecendo. Professor é uma peça rara no mercado e vai ser cada vez mais raro. A gente procura verificar quem está fazendo licenciatura no Brasil. Em vez do governo incentivar que os melhores inscrevam na licenciatura, a gente percebe que os piores acabam entrando. Eu fiz licenciatura na Unicamp. Eu percebo que poucos queriam fazer o que eu fiz. Saem poucos professores no mercado e alguns não estão qualificados. Então, professor é uma peça rara. E esse é um primeiro problema. O segundo, esse papo de, eu vou passar o aluno. Eu não me preocupo com ele. Isso eu acho erradíssimo. Lógico que é. Erradíssimo. Porque acaba passando, vai passando, a gente não vê isso. Mas o que eles justificam que deva ser assim? Na verdade, passar. Eu acho que não tem uma justificativa certa para isso. Eles acham que querem se livrar do problema. Eu vou me livrar do problema e vou deixar... passa o aluno. Deixa que lá na frente resolve. De uma maneira. E o aluno que sai e que se forma é um vencedor. É um herói. Porque sair da escola pública hoje e ir direto para uma faculdade de ponta, muito difícil. É difícil. Muito complicado. E quando chega ao vestibular, aí é que o bicho pega? O bicho pega porque cobra-se de tudo. É um arcabouço de informações gigantesco. Ele tem que trazer um conjunto de informações muito grande. E não é fácil. Não é fácil porque eu faço física só. Física tem matéria pra caramba. Eu até digo, se eu fosse fazer vestibular hoje em dia, eu iria apanhar demais. Porque eles têm que ter um conjunto de informações gigantesca. É muito grande. E eles vêm da escola do estado, muito ruim. Nós, na oficina, damos o arcabouço completo para eles. Eles têm toda a matéria vestibular. Que estão ali. E ainda mais matérias, disciplinas e carreiras de alta demanda. Tipo medicina, por exemplo. Lógico. Não é fácil passar em medicina. É muito complicado. Eles têm que ter
um nível de estudo lá em cima. Não é fácil. E agora a próxima etapa? A próxima etapa é a lista da FUVEST, que vai sair agora, e os alunos fazerem a segunda fase da Unicamp e da FUVEST. FUVEST primeiro, Unicamp depois. Em janeiro, dia 10, 11, 12, segunda fase da FUVEST, e dia 17, 18, 19, segunda fase da Unicamp. E aí encerra. E aí encerra. E aí as listas de primeira chamada que saem logo em seguida. Aí é que vem. Nós, oficinas, vamos ter uma revisão de segunda fase a partir do dia 4, com aulas de todos os professores. Já, dia 4 de janeiro. Vocês não param, hein? Não pode parar, né? Para vencer e para ter números bons, não pode parar, não tem jeito. Que bom. Previsões para esse próximo ano? Muito boas. A gente tem... Apesar de tudo, apesar né? de toda essa crise, os números de matriculados na oficina novamente bateu recorde e previsões de aprovados, espero que um recorde novamente. Que bom, fico feliz. Wander, muito obrigado por ter vindo. Você é realmente um apaixonado pelo que faz. Eu adoro, é isso aí. Quem faz com amor aquilo que se propõe a fazer, só pode realmente dar certo e faz muito bem e passa a sua mensagem, vende o seu peixe. Sem dúvida. Que é o que você tem que fazer, vender o seu peixe para os alunos. Então eu fico mesmo muito feliz de ver pessoas como você com essa força, com essa garra. Eu tenho uma frase, me desculpe, que se você arrumar aquilo que você gosta de fazer, você nunca mais vai trabalhar. Também, porque é prazer. É um prazer. E eu tenho prazer em fazer o que eu faço. Que bom. Muito obrigado por ter vindo. Meu querido. Disciplina, superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões. Disciplina, superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões. A alegria de receber uma amiga muito querida, muito respeitada por tudo que é, por tudo que tem, por tudo que faz, por tudo que sabe e principalmente pela profunda modéstia, que aliás é um gesto ou uma virtude dos nobres, os verdadeiramente nobres. Porque aquele que ostenta a sua coroa, entende? Aleatoriamente, pode ter certeza que alguma coisa tem de errado ali, porque a coroa tem que estar na cabeça naturalmente daqueles que merecem, que fazem jus. Então é uma virtude que a professora Marinês Fini tem, queridinha. Obrigada, Prazer Zé. em tê-la aqui conosco. Obrigada. Eu quis começar isso tudo muito informalmente, porque eu gosto de conversar com você dessa forma. Uma forma coloquial, informal. E você sabe disso, que a sua respeitabilidade é acima de qualquer suspeita e que não é preciso que eu diga isso. Quem conhece o ramo da educação sabe quem é você. Marinês, e eu não quero perder muito tempo, porque eu quero que você me conte muita coisa nesse pouco tempo que temos. Como está a educação da pátria educadora?
A pátria educadora vai mal, Zé Almir. Infelizmente, não há muito boas coisas para contar em relação ao Brasil como um todo. Nós avançamos muito no início da década de 90, tivemos um impulso grande nas políticas de avaliação, criamos sistemas nacionais de avaliação, nós criamos um sistema de informação. Hoje nós sabemos quantas crianças tem em cada escola, sabemos quantas passaram de ano, como é o fluxo que está acontecendo na escola brasileira. Imagine você que no início da década de 80 nós nem sabíamos quantos meninos tinha em cada escola. Então a criação do censo escolar foi muito importante porque atrás dele e vinculados a ele, inúmeras outras políticas foram estabelecidas. A distribuição do Fundo Nacional da Educação Básica, que redistribui dinheiro para escolas, para municípios e estados. Tivemos a Política Nacional do Livro Didático. Quer dizer, quando você tem um mecanismo importante como esse de seguras informações, você pode, então, articular a ele inúmeras outras políticas, né? Os sistemas nacionais de avaliação vieram mostrar para o Brasil, finalmente, o que é que as nossas crianças estavam, de fato, aprendendo, ou, lamentavelmente, não aprendendo, não é? Então, nesses 20 e tantos anos para cá, o Brasil criou uma consciência muito grande daquilo que ainda precisa fazer em tarefas para a educação brasileira avançar. Hoje nós sabemos que crianças do 5º ano, por exemplo, não têm uma alfabetização totalmente consolidada. Crianças do 9º ano têm, às vezes, o desempenho que se esperava no 5º em matemática. E no ensino médio, então, com essa criação enorme de disciplinas, até por decreto presidencial, na verdade você fica com uma pincelada de alguma coisa. E nada de profundo. Nada de profundo, e os jovens estão dizendo para nós, todos os dias, que essa escola eles não querem. Marinês, vamos por partes, porque é um assunto muito delicado. Essa progressão automática, isto é, você ir aprovando os alunos automaticamente, eu não entendo nada, mas eu acho isso um absurdo. É um dos motivos, esse que as crianças não têm base, saem despreparadas ou não? Não. Na verdade, esta política, que é uma política eminentemente paulista, Zé Almir, isso foi criado na primeira gestão, no finalzinho da gestão Covas, quando o governador Geraldo Alckmin assumiu o término do mandato, quando ele lamentavelmente veio a falecer. Essa política diz o seguinte: os alunos não podem ser reprovados. Mas não significa que você tem que fazer programação intensa de recuperação enquanto dura a série dele. Ou seja, ele não pode ficar retido, porque inúmeras pesquisas mostram que se você reprovar, automaticamente ele vai para a mesma série que ele cursou no ano anterior, com o mesmo professor que vai ensinar para ele do mesmo jeito. Então, veja bem, se ele não aprendeu deste jeito, ele não vai aprender de novo do mesmo jeito. Então, mas a minha pergunta, e a culpa é do professor que não ensinou direito, ou ele não tem capacidade para aprender, para assimilar, ele tem alguma deficiência intelectual? Isso não existe? Olha, 0,3% pode ter um problema de saúde ligado a essa questão. Mas hoje as escolas estão absolutamente equipadas para detectar isso. Você já tem toda uma política de inclusão dos diferentes, mesmo nas salas de aula. O que nós precisamos fazer é promover o aluno agora. Ele tem que aprender agora, você não pode arrastar esse desenvolvimento. E eles são capazes, Zé Almir. Todos eles têm condições de aprender isso que a escola está ensinando e muito mais. Eles têm condições de ter um rendimento maior. Veja, a culpa, como você disse, também não é do professor, ele é outra vítima, porque ele foi muito mal formado. As nossas universidades, vítima atrás de vítima. As nossas universidades, a formação inicial do nosso professor, ela é muito deficitária. Muito dificilmente um professor aprende na faculdade aquilo que ele tem que ensinar para o aluno. Ele pode aprender uma ótima matemática para ser um pesquisador matemático, mas aquela matemática do dia a dia, o processo que a criança tem que desenvolver mentalmente para aprender aquela matemática, as nossas universidades não ensinam, públicas e particulares, por mais honrosas que elas sejam. É um erro crasso, que está desde o início de tudo. Nós temos um ciclo vicioso que precisa ser interrompido
com a formação do professor. Volto a dizer, ele não é culpado. Ele é tão vítima, agora o aluno não é culpado de jeito nenhum. Bom, o governo é culpado? Vamos ao acho culpado. Que sim. Acho que as políticas educacionais, elas não sofreram uma continuidade. E veja, a continuidade da política não tem nada a ver com o partido político de plantão. Isso. Tá certo? Isso. Às vezes você tem o mesmo partido e a política educacional é descontínua. Porque educação não é uma coisa que você faz da noite para o dia. É verdade. Nós temos tempo, precisamos tempo. As equipes escolares precisam de apoio. Elas têm que ser preparadas continuamente no exercício. Elas têm que ter tempo. O professor tem que ter condições de trabalho com tempo para estudar, para ficar na escola e estudar, preparar as suas aulas. Ele precisa de apoio, Zé Almir. Essa que é a verdade sobre os nossos professores. Então, vamos colocar um ponto nessa verdade, além de tudo que você já disse. O governo petista não deu essa assessoria necessária para o professor? Veja, você tem... Durante esses anos todos, desde o governo Lula. Você tem uma estruturação no nosso país, nós somos uma federação. Então você tem um partilhamento de poderes. Você tem algo que é da esfera municipal, algo que é da esfera estadual e algo que é da esfera federal. Isso. Cada um dos três poderes tem que fazer a lição de casa. Então, por exemplo, a Prefeitura de Campinas tem as suas próprias escolas, a sua própria política, os seus recursos, e ela tem que ter condições de criar esse apoio para os seus professores. A mesma coisa o governo do Estado. O Estado, Zé, ele é responsável pelo ensino médio e a Prefeitura pelo ensino fundamental, a pré-escola e a creche. Então, se você... Agora, um sai de uma escola e vai para a escola do outro. Então, você tem que ter uma integração entre as políticas... Que não existe. Não existe uma política nacional clara de formação de professores. Competeria, digamos assim, ao Ministério da Educação. Ao Ministério da Educação, a grande política nacional. Bom, há uma luz no fim do túnel, porque eu quero mudar de assunto. Eu acredito sim, Zé. Eu acho que, nesse momento, há uma grande consciência da família mais humilde, a mais bem preparada, há uma consciência do valor da educação escolar. Eu acho que ninguém discute a mãe pobre, a mãe favelada. Todos sabem que a educação é a mola para o desenvolvimento das pessoas, além de ser para o desenvolvimento do país. Eu acredito que isto faz com que empresários, donas de casa, mãe de família, olhem para a escola com outros olhos. Você tem grandes iniciativas de grupos empresariais hoje, por exemplo, discutindo o currículo nacional. Isso é uma coisa inédita no Brasil. Não é? Onde já se viu, você vê grandes corporações como a Natura, a Fundação Lema, o Itaú BBA, quer dizer, todos eles se mobilizando e colocando recursos, chamando consultores internacionais para ajudarem a discutir com professores, coordenadores, o que é que, afinal, o Brasil tem que ensinar para as suas crianças desde o primeiro ano até o terceiro ano do médio, a chamada Base Nacional Curricular Comum. Eu acho que isso é inédito no Brasil. É a sociedade civil toda organizada, ajudando o Ministério da Educação, criticando o Ministério da Educação. Isso, mas o Ministério está atento a isso? Está atento, tem participado, está ouvindo. O que vai virar nós não sabemos, porque a decisão também não é só do Ministério. Vai para o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional, então, é que vai fazer as grandes diretrizes que orientarão as escolas. Eu acho que esse é um momento muito importante. Agora, muita timidez ainda na formação de professores. Muita, né? Muita. Em nível nacional, muito. Agora, em São Paulo, o Conselho... Porque é assim, Zé, essa federação que organiza todos os nossos assuntos nacionais, ela, ao distribuir os deveres e os poderes, ela deu para os conselhos estaduais de educação a possibilidade de legislar sobre as suas escolas. Então, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo legisla sobre as nossas 3 universidades e sobre todas as universidades de fundações municipais. E tem feito um trabalho brilhante com grandes educadoras, Guiomar Namo de Mello, Maria Helena Castro, Rose Neubauer, pessoas que estão discutindo este currículo de formação de professores e fizeram as legislações próprias
para que as faculdades possam, então, se adequar e fazer uma formação melhor. As universidades privadas e as universidades federais estão todas sob o guarda-chuva do MEC. Aí é ele que tem que mandar. Mas eu já ouvi o ministro atual de Educação dizer que está olhando muito atentamente para essa experiência de São Paulo. Eu acho que frutos podem vir daí. Que bom, Marineira, você me trouxe boas notícias, viu? Boas notícias. Ficaria horas conversando com a professora Marinês Fini, porque realmente, além de ser um assunto interessantíssimo, ela sempre nos traz coisas boas, como essa notícia de que tudo pode realmente mudar, se o governo assim quiser, não é isso? Exato. Vamos aguardar. Muito obrigado. Olha, já fico mais contente de termos aí o ano novo, 2016, aqui às portas, e você trazer essas boas notícias. Boas, Zé Almir, também para Campinas. Nós temos mais um tempinho ainda? Sim, diga. Pois é. Campinas criou, há uns 7 anos atrás, por iniciativa da FEAC, a nossa Fundação das Entidades Assistenciais de Campinas, criou o movimento Campinas pela Educação. Exatamente. Que é um grande esforço de mobilização da sociedade. E há 3 anos atrás eu fui convidada para organizarmos, então, o Observatório da Educação de Campinas. Então, este observatório, ele tem customizado dados de pesquisas sobre a educação em Campinas, tanto a rede municipal como estadual, e promovido encontros e ajudado a prefeitura e as escolas estaduais a pensar mais sobre suas práticas, tem trazido inúmeros pesquisadores, palestrantes importantes para conversar com os professores de Campinas, não é? Bom. E você sabe que a FEAC organiza todos os anos aquela Semana da Educação. Isso. E tudo isso é discutido e mobilizado durante essa semana e depois durante o ano inteiro. Que bom. Olha, o tempo se faz escasso, estou aí com a produção me chamando, eu tenho que encerrar, mas eu prometo, a professora será minha convidada novamente para um outro programa no começo do ano que vem. Combinado. Você viria? Aceito. Ótimo, muito obrigado. Professora Marinês Fini, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Zé, é um prazer. Eu que agradeço. Conversamos hoje com a professora Marinês Fini. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda.